Negocie a longo prazo com pessoas que pensam a longo prazo. Você disse, todas as recompensas na vida, sejam riqueza, relacionamentos ou conhecimento, provêm de juros compostos. Como saber se estamos lucrando com juros compostos? O conceito de juros compostos é muito poderoso. Eles se aplicam a mais do que apenas multiplicar o capital. Multiplicar o capital é só o começo. É muito importante capitalizar nas relações de negócios. Considere algumas das principais funções presentes na sociedade. Por que alguém é CEO de uma empresa pública ou administra bilhões de dólares? É porque tem a confiança das pessoas. E é confiável porque as relações que estabeleceu e o trabalho que realizou acabaram gerando capital. Quem ocupa essa posição se manteve nos negócios e se mostrou, de forma visível e responsável, uma pessoa bastante íntegra. Os juros compostos também aparecem na nossa reputação. Se tivermos uma reputação excelente e continuarmos a construí-la por décadas e décadas, as pessoas vão perceber. A sua reputação acabará sendo literalmente milhares ou dezenas de milhares de vezes mais valiosa do que a de outra pessoa que era muito talentosa, mas não está conseguindo manter os juros compostos na reputação. Isso também vale quando se está trabalhando com indivíduos. Se você trabalhou com alguém por 5 ou 10 anos e ainda gosta de trabalhar com essa pessoa, é óbvio que confia nela, e os pontos fracos já ficaram para trás. Todas as negociações normais em relações comerciais podem funcionar de um jeito muito simples, porque há confiança mútua, as duas partes sabem que vai dar certo. Por exemplo, no Vale do Silício, há outro investidor anjo com quem gosto de fazer negócios. Trata-se de Elad Gil. Adoro trabalhar com Elad porque sei que, quando o negócio estiver sendo fechado, ele vai se esforçar ao máximo para conseguir um extra para mim. Ele sempre vai tentar fazer um acordo em meu favor, se puder haver $1 a mais em jogo. Se houver algum custo, ele vai pagar do próprio bolso e nem vai me contar. Como Elad se esforça tanto para me tratar tão bem, costumo passar para ele todos os negócios que tenho, tento incluí-lo em tudo. Dou o meu melhor para tentar compensar o esforço dele. O efeito dos juros compostos. Nesses relacionamentos é muito valioso. Intenções não importam. Ações, sim. É por isso que ser ético é difícil. Quando encontrar a coisa certa a fazer, quando encontrar as pessoas certas com quem trabalhar, invista com força total. Manter esse arranjo por décadas é de fato a forma como grandes retornos nas relações e no dinheiro são obtidos. Portanto, os juros compostos são muito importantes. 99% do esforço é desperdiçado. É óbvio que nada é totalmente desperdiçado, já que tudo passa a servir como um momento de aprendizagem. É possível aprender com qualquer coisa. Mas, por exemplo, analisando a época de escola, 99% dos trabalhos que entregamos, dos livros que lemos, dos exercícios que fizemos, das coisas que aprendemos, na realidade, não se aplicam. Você pode ter lido um artigo de geografia e história que depois nunca foi usado. Pode ter aprendido um idioma que não fala mais. Pode ter estudado um ramo da matemática que esqueceu completamente. Claro, essas são experiências de aprendizagem. Você de fato aprendeu. Aprendeu o valor do trabalho árduo, talvez tenha aprendido algo que se entranhou profundamente na sua psique e se tornou parte do que você faz agora. Mas, pelo menos quando se trata de uma vida orientada por metas, apenas cerca de 1% dos seus esforços valeram a pena. Outro exemplo são todas as pessoas com quem você namorou antes de conhecer seu marido ou esposa atual. Considerando o objetivo, foi uma perda de tempo. Não é um desperdício no sentido exponencial, não é desperdício no sentido do aprendizado, mas definitivamente é um desperdício no que diz respeito ao objetivo. Não digo isso com o intuito de tecer um comentário superficial sobre como 99% da vida é desperdiçada e apenas 1% é útil. Digo isso porque devemos ponderar bastante e perceber que, na maioria das situações, relacionamentos, trabalho, até mesmo no aprendizado,
O que estamos tentando fazer é encontrar aquilo em que podemos apostar tudo para lucrar com juros compostos. Quando você está namorando, no instante em que percebe que a relação não vai dar em casamento, provavelmente deve cair fora. Quando estiver estudando algo, como uma matéria de geografia ou história, e perceber que nunca vai usar essas informações, abandone a aula. É uma perda de tempo. É um desperdício de energia para o cérebro. Não estou dizendo para não fazer o correspondente a 99%, porque é muito difícil identificar o que é o 1%. O que estou dizendo é que, quando encontrar o 1% de sua disciplina que não será desperdiçado, no qual poderá investir para o resto da vida e que tem significado para você, vá com tudo e esqueça o restante. Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade e os riscos dos negócios. A sociedade vai recompensá-lo com responsabilidade, lucro e alavancagem. Para ficar rico, você precisa de alavancagem, que vem em forma de mão de obra, de capital, ou pode vir por meio de programação ou mídia. Mas a maioria dessas coisas, como é o caso de mão de obra e capital, são as pessoas que têm que lhe oferecer. No âmbito da mão de obra, alguém tem que seguir você. Quanto ao capital, alguém tem que lhe dar dinheiro, ativos para administrar ou máquinas. Portanto, para conseguir essas coisas, você precisa desenvolver credibilidade e chamar a responsabilidade para si tanto quanto possível, o que é arriscado. Por isso, assumir a responsabilidade é uma faca de dois gumes. Permite que você leve o crédito quando as coisas vão bem, mas é preciso aguentar o impacto do fracasso quando vão mal. A responsabilidade clara é importante. Sem isso, você não recebe incentivos. Sem assumir a responsabilidade, não é possível desenvolver credibilidade. Mas você corre riscos. Existe o risco de falhar. O risco de ser humilhado. O risco de acabar com o seu nome. Por sorte, na sociedade moderna, não há mais prisões para devedores, e ninguém é preso ou executado por perder o dinheiro dos outros, mas ainda estamos socialmente programados para não fracassar em público e sujar o próprio nome. As pessoas que têm a capacidade de fracassar publicamente e pôr a própria reputação em risco, na verdade, ganham muito poder. Vou contar uma anedota pessoal. Até cerca de 2013, 2014, minha figura pública girava inteiramente em torno de startups e investimentos. Foi só por volta de 2014 e 2015 que comecei a falar sobre filosofia e psicologia e assuntos mais amplos. Fiquei um pouco apreensivo, já que estava fazendo isso usando o meu próprio nome. É óbvio que algumas pessoas da indústria me enviaram mensagens nos bastidores falando: "O que você está fazendo? Está acabando com a sua carreira. Isso é burrice." Eu meio que continuei fazendo aquilo. Eu me arrisquei. Aconteceu a mesma coisa com as criptomoedas. No início, corri o risco. Mas, quando se tem um nome a zelar, você acaba correndo alguns riscos. Também é possível colher os frutos. É você quem recebe os benefícios. Antigamente, o esperado era que o capitão afundasse com o navio. Se o navio estivesse afundando, a última pessoa a desembarcar seria literalmente o capitão. A responsabilidade traz riscos reais, mas estamos falando de um contexto de negócios. Nesse âmbito, o risco é que provavelmente você seria o último a obter seu capital de volta. Seria o último a receber por dedicar o seu tempo. O tempo dedicado à empresa, o capital investido, isso está em risco. Perceba que, na sociedade moderna, o risco de perda não é tão grande. Até a falência de pessoa física pode acabar sendo revertida em bons ecossistemas. Estou mais familiarizado com o Vale do Silício, mas as pessoas costumam perdoar os fracassos, desde que você seja honesto e faça um esforço de alta integridade. Não há muito o que temer em relação ao fracasso, e, portanto, deveríamos assumir muito mais responsabilidades do que realmente assumimos.